Paz, se você está no canal Dinamize EBD e hoje, na lição, para tornar ela mais interativa e mais interessante, eles são três dos adultos, que tem como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho e que então, tem como texto áureo. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como se fosse por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Isso está em Atos capítulo 3, versículo 12. E verdade prática. A verdade da pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. E tem as leituras diárias que se aconselha a cada família, pais, mães, a lerem para os seus filhos como devocionais. Certo? Se não tiver um devocional, já fixa em casa. E temos também a leitura bíblica em classe, que você lê certinho com os teus alunos, né? O capítulo 3 de Atos, versículo 11 ao 19. E antes de entrar na introdução, é importante que nessa aula que é relacionada às escrituras, você ter essa dinâmica de querer dar importância às escrituras. Aí você pode ler toda a introdução, dar o primeiro tópico, né, da igreja que prega as escrituras, e ler, né, como Deus revela as escrituras, como a escritura testemunha de Jesus e como ela confronta o pecado. Mas lembra, os teus alunos são homens adultos que veem pregações no YouTube. E eles provavelmente já viram que muitos pastores presbiterianos ou batistas são de alto destaque na questão dos estudos bíblicos, né? E como pentecostal, você não precisa se intimidar dizendo que nem vou citar a aptidão que nossos irmãos em Cristo têm nas Escrituras. Porque é muito importante você, na verdade, apreciar como eles se desempenham tantos. Por sinal, a igreja presbiteriana tem até mesmo faculdades, a faculdade da Mackenzie, né? Ou seja, eles são muito dedicados à questão acadêmica e na teologia. E isso que seja por um incentivo para os teus alunos a fazerem teologia, né? Porque o nosso meio pentecostal não é muito, na verdade é bastante escasso, né? Homens que se importam com a leitura da palavra. Também você pode introduzir como foi a questão da sola escritura, né? Que muitos reformados pregam, né? Que foi por Martim Lutero, que teve aquela revolta, né? Por causa que a Igreja Católica pedia que eles pagassem pelos perdões e ele não aceitava isso, e ele fez teses contra a Igreja Católica. E até mesmo, lendo este livro, A História do Cristianismo, ele mesmo fala assim, Lutero, né? Na masmorra do diabo, acorrentado eu estava, a angústia da morte me tomou. Meu pecado noite e dia me devorava, no qual minha mãe me gerou. Minha angústia abundante veio a ser, a vida não me dava mais prazer. E o pecado em loucura me deixou. Lutero era um homem como nós, né? Ele era entendido na palavra, mas ele via que o pecado o atormentava o dia todo. Não adiantava pagar o que a Igreja Católica os impelia a pagar. Ele sentia que o pecado ainda o aprisionava. Mas ele continua. Apega-te a mim. Então o filho falou, Jesus: a partir de agora, tu haverás de conseguir. Minha própria vida por ti dou. E por ti enfrento riscos do porvir. Pois tu és meu e eu sou teu. E teu viver é um com o meu. O velho inimigo não nos pode destruir. Ele entende, né, lendo Romanos, que pela fé somos salvos, pela graça de Deus. E que isso não vem de nós, não adianta a gente pagar nada, a gente pode fazer nada, que isso não vem de nós, vem de Deus. Claro, nos convém praticar as boas obras para passar pelo caminho estreito, né? E isso é importante, você contando essa história de como foi a reforma, como foi Lutero, né, contra a Igreja Católica por meio da sua principal base, que é as Escrituras, já dá uma grande ênfase, né, nessa mudança de paradigmas. Perfeito. Indo para a nossa segundo tópico, que tem como título A Igreja que Prega no Poder do Espírito. Tem tópicos, né, que é o Espírito que capacita o mensageiro, fixar os olhos, o Espírito glorifica Jesus. Por sinal, eles têm muita referência grega, que eles vão pela teologia, pelos estudos léxicos.
importante apresentar para os alunos um dicionário, né, da Bíblia, ou até mesmo um site bastante acessível a todo cristão, que é o NEPE Search, né, que ele bastante, ele dá palavra por palavra do próprio, da palavra grega, né, de cada palavra que você tem na sua escritura. Você já vai estimulando o seu aluno a buscar já nos próprios textos originais. E o que eu quero enfatizar? Beleza, os reformados tiveram seu auge por causa de defender a escritura e realmente conseguiram, né? Para a glória de Deus, graças a Lutero, não somos mais católicos, mas somos pessoas que buscamos uma ideia reformada, que só a palavra de Deus basta para nossa fé e prática. Porém, claro que tem aqueles discordância entre nós, pentecostais, e os presbiterianos, né? Aquela questão do cessacionismo, né? De cessar os dons espirituais, e nós que somos os continuistas, né? Que a gente pensa que o Espírito Santo tem dons ainda hoje. Isso não, ainda que seja uma divergência, não tem que nos afastar, tem que nos unir. Por quê? Ele defende uma coisa, nós defendemos outra, somos ainda irmãos em Cristo. É só pensamentos diferentes, né? Como a gente pode conviver com essas duas ideias, né? Tipo, se um pentecostal fala em línguas, que o presbiteriano, né, julgue, entenda e veja se é de Deus mesmo, né? Apesar que na sua cabeça cessaram, se é de Deus, Jesus morreu por ele, tenha paciência, tenha amabilidade por aquela pessoa que crê, que busca o Espírito Santo e seus dons. Já o pentecostal, que vê que o presbiteriano é mais tranquilo na dele, que só se foca nas escrituras, que não julgue ele sendo inferior, né? Mas que também o abrace e tenha, né, paciência, né? Porque nós sabemos que muito do nosso meio falaram em línguas, mas outros não. Mas também no meio presbiteriano, batista, muitos eram daquela linha cessacionista e foram batizados no Espírito Santo, né? Começaram a falar em línguas ou até mesmo tiveram outros dons, né? Como o dom de cura. E a gente sabe que isso é para a glória de Deus, não é para a glória de homem, não. Mas é para você ver que Deus age tanto num quanto no outro. Então não há por que se separar. E isso é bom porque isso é ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é um só, né? Sabemos que não precisamos ser uniformes, todo mundo pensar da mesma forma. Não. A gente sabe que a discordância é normal, né? Paulo repreendeu Pedro, né? Que acabou sendo contrariado, né? E também, quando eles queriam pregar os judaizantes, Tiago dá aquele norte, né? Que não tem que comer animais enforcados e também servir aos ídolos, né? E sair da imoralidade sexual. Então, essa discordância, tipo, continuamos a ser judeu ou a gente abre para os gentios? A gente tem que ser exclusivistas com os gentios ou a gente abraça os gentios como tem que ser? Sempre houve discordâncias, mas a igreja era uma. Eles conviviam em união. Tinha aquelas desprezas, mas depois se quebrava, porque não é bom dividir a casa de Deus, né? Porque uma casa dividida, você já sabe, né? Não subsiste. Isso é importante porque nosso espírito é de Deus. Bom, quando você conseguir fazer os teus alunos entenderem que tanto nós pentecostais quanto os presbiterianos, batistas, né, estão livres para pensar da maneira que quiserem, né, ter a sua própria fé. Basta guardar sua fé para si, né, que tua fé não venha constranger o outro ou sua fé não venha trazer desagrado ao outro, né, mas que vivam em paz e união no amor do Espírito Santo, né, como diz Romanos 13, se não me engano. Bom, vamos continuar no nosso tópico 3, que tem como a igreja que prega a esperança vindoura. Você é muito bom você ter essa ciência que como podemos nos unir? O que nos une é a vinda do Senhor Jesus Cristo. A gente tem uma só certeza, que Jesus vai voltar. O Apocalipse ainda é um pouco nebuloso a respeito do que, quem é o anticristo, as 7 igrejas são cronológicas ou são tipos de igreja, tem várias discordâncias, e até no meio pentecostal, mas ainda assim se unimos em um, dizendo, não sabemos de nada, só Deus sabe quando que vai vir a vinda do Senhor Jesus Cristo, e a gente pode entender de diferentes formas e tudo bem, não tem problema nenhum.
a gente se complementa e cresce em uma só unidade. Essa humildade de saber que você não é o dono da verdade, não é o dono da interpretação, é boa, apesar que é bom evitar heresias. E disso, os nossos amigos presbiterianos já nos fortaleceram bastante nessa base, né? Que para ser heresia, primeiro, tem que ir contra as escrituras, tem que ser exclusivista e, principalmente, tem que ser totalmente anticristo, né? Bom, né, negando que Jesus veio em carne e as outras princípios de Cristo também. E é importante você também fazer essa conexão com as outras igrejas, porque os teus alunos não estão fora da internet, eles estão dentro da internet e veem todo tipo de pregação. E é importante colher o que é bom e deixar para o lado o que é mal, né? Para que assim a gente cresça cada vez mais em Deus. E a conclusão, você pode ler tranquilamente, você pode ler todas as sinopses, e desejar uma ótima semana, que eles meditem na palavra de Deus, que eles valorizem o estudo, né, e também a teologia, e que busquem por sua própria conta, né, como Jesus está na Bíblia inteira. Esse é um grande exercício, né, quando você for ler a Bíblia inteira, você buscar Jesus. A princípio, os estudiosos dizem que tem 300 a 365 citações de Jesus de promessas, né, de profecias. E isso deixa os seus alunos descobrirem sozinhos. E se quiser, você pode até citar um livro ali, né, que fale sobre esse assunto, né. Mas eu vou me despedir de vocês. Muito obrigado pela atenção. Lhes desejo uma ótima aula e que Deus esteja com vocês e usando-os.